Sérgio? Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Eu não sei, alguém pode me informar a hora aí, por favor? 7h10. 8h10. 8h10, muito bem. Muito É no obrigado. Brasil que você está perguntando, né? A hora no Brasil, né? Tá todo mundo... Hora de Brasília, né? Aqui é 7h10. Olha só, hein? Olha só. Não, Aqui ainda é é que 7h10. Mato Grosso, Manaus, tem um fuso horário, né? Mesmo É sendo... 7h10, só que eu não vou falar. Aqui é 7h10 também. Olha aí, tá vendo? Muito bom, muito bom. Rose, você quer dar boas-vindas para todo mundo, para você ficar satisfeito? Porque ela chega, a gente quase que no... Boa noite! Deixa ela falar. Boa noite, Lica. Oi. Marilídia, seu Luiz. Tá, pode começar. Boa noite. Seu Mindo. Não dá pra ver que ela chegou. Viu como eu fui sábio? Eu já deixei logo ela falar. Deixa logo ela falar para poder começar. Ninguém tinha percebido que ela estava aí. Tá bem, Imagina, irmão Fernando, essa pessoa aí presencialmente. Eu vou te dizer. Seja bem-vinda, viu, Lica? Obrigado, irmãos, por estarem aqui conosco hoje. Boa noite, irmãos. Boa noite, Catiana. A Lica é maravilhosa, Lica. Imagino que seja assim, né? Eu não sei se você quer ser vizinho dela no céu, né? Porque eu não quero, não, porque eu gosto de silêncio. Ela vai morar no outro Ei, poxa, a gente não é assim, não. Ela vai morar lá no outro quarteirão, sabe? Eu vou morar perto de quem? Deixa eu ver. Pois eu vou perturbar vocês lá onde vocês estiverem. Eu vou morar ali Será que lá no céu até é difícil? Da Lá irmã no céu até é difícil, irmão. Tá Vai vendo? não, Clarilídia, vai não, é brincadeira do irmão Feijó. Fica complicando, né? Bom, irmão, mas eu estou muito alegre de receber vocês hoje aqui com o irmão Edivaldo, né, que nos deu uma recepção aí. Obrigado mais uma vez, Giovanni, por seu trabalho da divulgação, né? E o Senhor Jesus mandou fazer uma pergunta para vocês. Então, vocês respondam a ele, tá certo? E a pergunta que Jesus pediu que eu fizesse a vocês é se vocês estão lendo e estudando os assuntos de Eclesiastes, capítulo 1, 2 e 3. Aí você responde depois para ele, tá bom? Eu espero que a sua resposta seja agradável ao Senhor, tá bom? E se você não deu uma boa resposta para ele, irmãos, então comece a partir de hoje, tá bom? Muito bem. No capítulo 3, né, muita gente gostou, né, compartilhou comigo. Eu gostei muito de ter analisado um pouquinho também o capítulo 3. Deu para nós entendermos, né, que o tempo que ele fala ali, que é tempo para tudo, não é necessariamente um conselho para que a gente administre o nosso tempo. A preocupação ali do texto bíblico, né, de Salomão, provavelmente, inspirado pelo Espírito Santo, é para a gente sossegar, porque Deus é quem cuida da história. Deus é quem vai fazer as coisas acontecerem no devido tempo. Assim como ele faz com que o sol nasça, com que o sol se ponha, assim como Deus permite que os animais tenham seu período de vida, que os insetos tenham seu período de vida, alguns por horas, outros por décadas, mas tudo está na mão de Deus e o tempo é dele, né? O tempo não cura, né? O tempo, na verdade, ele faz a vontade de Deus acontecer. Então, não vamos nos esquecer disso. E no final do capítulo 3, nós conseguimos ver que a atuação de pessoas prejudicando pessoas chega ao ponto de ser comparado aos animais, né? O homem criado por Deus, com inteligência, com capacidade de discernimento, tá certo? Usa muitas vezes isso e a sua sabedoria e o seu poder aqui na Terra para prejudicar uns aos outros. E ele finalizou falando sobre isso, né? No capítulo 3, nos primeiros versículos, ele fala muito bem disso, versículo 16 até o 22. E diz que muitas vezes os seres humanos, eles agem como animais e prejudicando uns aos outros, não é?
como se eles não fossem se apresentar diante de Deus. Né? Por isso que ele disse lá no finalzinho do capítulo 3, aquele versículo em que ele diz, sem saber sequer, né? Porque os animais têm a sua respiração virada para baixo, né? Vai virar pó e acabou, mas os seres humanos têm o seu corpo que virará pó, mas o seu espírito vai voltar para Deus. E esse foi um grande alerta. Então, nesta mesma visão, o autor entra no capítulo 4, especificamente falando sobre algo que o livro mostra que é uma lição muito importante para a gente. E a lição de hoje, ela fala sobre seguidores, né? Seguidores de poderosos. Esses poderosos não são apenas aqueles que são investidos de poder político. Muitas vezes são aqueles poderosos porque têm dinheiro, ou porque ele tem uma autoridade sobre alguém. Isso pode ser até um pai, pode ser até uma mãe que oprime os filhos, pode ser um adulto jovem que oprime um idoso, ou que oprime uma criança, né? Na verdade, todo aquele que tem algum poder, que exerce algum poder sobre alguém. E já para entrar no assunto, eu quero dizer que algo muito importante é entendermos que Jesus, ele nos ensinou a usar de autoridade. A autoridade é diferente de poder, tá certo? Quando um ser humano quer exercer poder sobre o outro, ele termina danificando os relacionamentos. O poder danifica relacionamento. Ah, você me obedece porque eu sou seu pai. Ou então você tem que me obedecer porque eu sou o seu patrão, senão eu te mando embora. Ou a polícia, que muitas vezes cala a boca, você não tem o direito de falar, não é? E pode ser um político, tá certo? Que manda calar aquele que lhe incomoda, ou aquele que lhe dá, apresenta alguma ameaça. Porque o poder danifica os relacionamentos. Exercer poder sobre alguém danifica, destrói os relacionamentos. Marido com esposa, esposa com marido também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra, né? Poder. Mas a autoridade significa que pelo seu conhecimento, pela sua experiência, você conquista as pessoas. Isso é autoridade. A palavra autoridade, ela significa que você conquista o outro pela verdade, né? Por exemplo, uma régua. Uma régua, ela é uma autoridade em medida. Se você quer saber a medida de alguma coisa, você pega uma régua e ela vai te dar a medida exata, porque a régua é uma autoridade no assunto de medida. Um exemplo de autoridade sobre Deus é Jesus Cristo. Né? Ele não nos obriga, ele não nos ofende, ele não nos magoa, não nos maltrata. Até sua lei é suave aos nossos ouvidos. Né? Até a sua lei soa para nós como um aroma suave. E isso é autoridade. Né? Mas o capítulo 4 de Eclesiastes traz uma realidade de opressão. Porque quem usa poder sobre alguém está oprimindo a outra pessoa. E a palavra opressão, ela dá o sentido de você esmagar. É uma morsa. É como se você pisasse sobre a cabeça de alguém para oprimir, né? Você não aperta demais para não matar e não solta demais para não perder. Uma frase que eu ouvi uma vez, lastimavelmente, de um presidente de uma empresa, e ele disse que cuidava dos seus gerentes como se fossem passarinho na mão. Ele não apertava demais para não sufocar, não matar, mas também não abria demais para não voar. Isso é opressão. Então, a palavra oposta à opressão é a palavra autoridade. Né? Ele é autoridade no assunto. E todo mundo que exerce autoridade, ele constrói relacionamento. O poder destrói relacionamento. A autoridade constrói relacionamento à base da confiança, da conquista. Você conquista alguém pela confiança que tem em você. E o cristão tem isso como marca muito importante, tá certo? Então, o nosso capítulo hoje, capítulo 4, ele vai falar de opressão.
E vamos nos lembrar, irmãos, que o mais importante do finalzinho do capítulo 3, já entrando no capítulo 4, o assunto mais importante é como nós nos tratamos. Como os seres humanos se tratam. Né? E toda vez que eu penso como os seres humanos tratam uns aos outros, como os seres humanos se tratam nas variadas esferas da sociedade, né? Como os seres humanos se tratam em família, como os irmãos de sangue se tratam, como se tratam os professores numa escola primária, ou do ensino médio, ou numa universidade, como as pessoas se tratam nos hospitais, os enfermeiros, as enfermeiras, as pessoas da higienização, como se tratam as pessoas nos ambientes de trabalho, como as pessoas se tratam no trânsito, como as pessoas se tratam na fila do banco, como as pessoas se tratam na rua onde eles moram, nos esportes, como é que os jogadores se tratam uns aos outros nos clubes. E a grande questão é como que os cristãos se tratam enquanto estão sendo igreja. Né? Porque igreja não é local, né? Igreja é o que acontece quando estamos juntos. Então, como nos tratamos como irmãos em Cristo Jesus? Como a igreja, como os cristãos se tratam? Não é? Esse é o ponto mais importante do capítulo 3, no finalzinho, do versículo 16 até o final, no capítulo 3, e todo o capítulo 4. Então, que fique isso gravado na mente dos irmãos. A visão da sabedoria aqui é a seguinte: como seres humanos se tratam, não é? E como eles se tratam quando têm poder nas mãos, tá certo? Essa é muito triste, essa versão, tá bom? Bom, no capítulo 4, né, lembrando que esse é o assunto, é o tema principal, né? E hoje, especialmente, nós vamos tratar, e tem alguns versículos aqui que são meio estranhos, sabe? Cruéis. E hoje, né, analisando um pouco melhor o capítulo 4, eu me esqueci de uma notação que eu tinha feito lá numa das primeiras aulas de Eclesiastes, que era para que cada capítulo estudado, nós finalizássemos lendo Eclesiastes 12, de 9 a 14. Era para todos os nossos estudos finalizar com essa leitura, e eu não venho fazendo isso. Né? Hoje, o irmão Edivaldo e vocês vão me lembrar a fazer isso, tá bom? Vou até pedir para o nosso irmão Joselito, se você puder, na hora de finalizarmos, quando eu entregar a palavra, você lê para a gente capítulo 12, versículo de 9 a 14, tá bom? Tá? Pode ler na linguagem que você estiver, né? Não tem problema, você já deixa gravadinho aí, o irmão Edivaldo vai nos lembrar disso. Por que isso, Sérgio? Porque não tem como estudar Eclesiastes pedaço por pedaço só. Eclesiastes, o entendimento é um todo, é o livro como um todo. Né? Aqui, o autor de Eclesiastes, ele não começou o sermão e foi fazendo por capítulo, né? Foi um sermão só. E todo mundo tinha que esperar a conclusão dele. Então, a gente não pode ler nem estudar nenhum capítulo sem ler o final. Para a gente não ficar achando alguma coisa estranha, para não ficar faltando alguma coisa na mensagem. Tá certo? Então, aconteça o que acontecer, a visão que o autor está passando para todo mundo, que passa para a gente, não vamos nos desesperar, mas vamos ver a conclusão. Então, é como se o autor dissesse assim, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, né? Dissesse assim, espera eu terminar, não conclua agora. É só minha visão sobre o que acontece aqui no mundo. Tá certo? E vamos ter coisas importantes aqui. Ele vai falar 3 pontos importantes. O primeiro ponto importante, a mensagem principal, é como nós nos tratamos. Mas 3 pontos vão reforçar isso. O primeiro ponto é que, neste mundo, há muita injustiça. Quem oprime não é castigado. Nem sempre é castigado. E quem é oprimido nem sempre recebe consolo. Isso é injustiça. Aquele que oprime nem sempre é castigado. E aquele que é oprimido nem sempre é consolado. E é muito importante, irmãos, que esta verdade que vai trazer no capítulo 4 encoraje você a nunca mais usar a frase:
Ah, aqui se faz, aqui se paga. Irmãos, nem sempre. Esta não é uma verdade bíblica, tá certo? Esta não é uma verdade bíblica. O castigo mesmo será dado quando todos se apresentarem diante de Deus, né? Quando todos nós nos apresentarmos diante do Senhor, a primeira coisa que vai acontecer é que todo joelho se dobrará. Dos salvos e dos que serão condenados, todo joelho se dobrará. E não vai ter como negar mais de que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não haverá como negar isso, até porque será Ele mesmo que estará lá na glória. Aí sim o castigo virá. E ai daquele, né, pela qual virá a justiça de Deus, a ira de Deus. Então, neste mundo, o sol nasce para bons e maus, muitos passam neste mundo sem serem castigados por suas ações. Às vezes a consciência dói, mas às vezes o hábito impede que a consciência doa de novo. E quantas pessoas que cometem injustiça não serão conhecidas. Mas quando Jesus vier, ele trará à luz toda a obra humana. Mas nem sempre aqui se faz e aqui se paga. Às vezes sofrerá sim a consequência, mas na grande maioria das vezes, não. Nem espere isso, porque Jesus nunca disse que esse mundo era justo. E nós não somos castigados. O mundo vive debaixo da graça de Deus. E aquele que se aproveitar da graça de Deus, pela misericórdia, né, de Deus, por conta da nossa fé, do nosso arrependimento e por causa do dom de Jesus, que é nos salvar, sem merecimento, não de obras para que ninguém se glorie, mas todos nós que aproveitamos a graça, que entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, não é? Aí sim, nós podemos dizer que já fomos perdoados. E não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá? Nem acusador nós temos mais. Romanos capítulo 8. Não há mais acusador. Né? Depois de Jesus Cristo não tem mais. Tá certo? Satanás, aquele que nos acusava de dia e de noite, ainda na época de Jó, ele já não pode, não é mais recebido nos céus. Apocalipse capítulo 12. Não é, ele foi expulso definitivamente. O Senhor Deus hoje não lhe ouve mais. Ele foi lançado à terra e não pode mais subir aos céus para acusar absolutamente ninguém. Os próprios homens hoje que se demonstram culpados diante de Deus ou arrependidos diante de Deus. Né? Mas isso é uma história longa, não quero trazer isso a debate hoje. A aula está gravada e quem depois quiser comentar, a gente pode estudar um pouco mais sobre isso. Então, o primeiro ensinamento é aqui, né? O assunto central é como nos tratamos aqui na Terra, como seres humanos tratam seres humanos. O primeiro ponto, para reforçar isso, é que não há justiça aqui. Né? Nem sempre o opressor é castigado e nem sempre o oprimido como se diz a palavra, consolado. Né? Bom, a segunda ideia importante é algumas pessoas sofreriam menos se não nascessem. Algumas pessoas pararam de sofrer porque morreram. Essas duas coisas falam muito no capítulo 12. Desculpe, no capítulo 4. Algumas pessoas não sofreram porque não nasceram. E outras pararam de sofrer porque morreram. Por isso que aqui no capítulo 4, né, o autor diz assim, ó, mais feliz, né, ou melhor são aqueles que não nasceram do que os que estão vivos, sofrendo e sendo oprimidos. E melhor ainda é aquele que já morreu, né, do que aqueles que estão vivos. Muitas vezes isso é deturpado por algumas pessoas, tá certo? Que querem pregar aborto, né, que Deus aprova o aborto ou outras coisas, tá certo? Ah, não, eu vou abortar porque eu não quero ver meu filho passando por tudo nesse mundo. Esses são os absurdos, né? Isso aqui é só uma visão dele, porque ele só simplesmente quer dizer que todos os que estão aqui, que já nasceram, estão aqui vivos e estarão sofrendo injustiças do mundo, de um jeito ou de outro, tá certo? E é muito melhor você ter sabedoria sofrendo, sendo oprimido, do que você ser um opressor. Essa é uma verdade inclusa aqui, muito importante. Nunca seja o opressor. Se você tiver que escolher, irmão,
prefira o lado dos oprimidos. Eu sei que isso é meio absurdo, sabe? Mas se alguém tem que escolher entre ser oprimido ou oprimir, escolha ser oprimido, irmão. Aceita a opressão, mas jamais tome uma posição de tanto poder e use esta posição de poder para oprimir alguém. E cuidado se você não está oprimindo uma pessoa sem perceber que está oprimindo. Para os empregadores, aqueles que têm funcionários, colaboradores, muito cuidado. Aquele que as esposas são mais mansas do que você que talvez tenha um temperamento tão forte, cuidado para que você não esteja oprimindo, tá certo, a sua esposa. E muitas esposas têm maridos, tá certo, que não são tão firmes, que não têm um posicionamento tão firme, que muitas vezes as esposas terminam oprimindo também. Cuidado se você é pai, para que você não esteja oprimindo seus filhos, né? Então vamos tomar muito cuidado, irmão, se alguém está se sentindo oprimido por nós. Pode começar com uma coisa simples, quando você não deixa o outro falar, quando só você quer ter razão, tá certo? Cuidado para que você não pregue somente o evangelho que você quer pregar, acusando todo mundo de pecado, sem misericórdia, entende? Muito cuidado se nós, de alguma maneira, não estamos querendo empurrar para os outros as nossas verdades, entende? Temos que ser como Jesus, né? Que grande maravilha, Jesus. Incomparável Jesus. Né? Incomparável Jesus. E o terceiro ponto, né? O primeiro é sem justiça, né? Oprimidos sem castigo. E, aliás, oprimidos sem... a palavra some, sem consolo. E opressores sem castigo. E aqui um sofre mais ou menos, mas todos aqui sofrerão injustiças no mundo. E a terceira coisa é que a raiz de tudo isso é inveja. Inveja. O que a inveja faz na vida humana? Não é ciúmes, não é? Ciúmes muitas vezes é cuidado. O ciúmes exagerado é possessão, não é? Agora a palavra inveja é feia, porque inveja sempre não é que você quer ter o que o outro tem, né? Aliás, não é ter igual ao outro. Você quer ter o que é dele, né? A inveja chega ao ponto de que você tira de alguém o que é dele. Foi Davi quando olhou para a esposa de Urias e queria ela. Ele queria tirar de alguém, porque a inveja não é você ter igual aos outros. Inveja é muito mais perigosa, porque inveja é você tirar para que o outro não tenha. Você não está satisfeito só em ter o que o outro tem, você quer que ele não tenha. É você prejudicar o outro, você não está feliz com a felicidade do outro. E a raiz de tudo no capítulo 4 é inveja, entende? E não é ciúmes, é você querer o que é do outro para que ele não tenha. É simplesmente não estar satisfeito com o que o outro tem. Pode ser inveja de coisas, pode ser inveja de posição, pode ser inveja até de dom, não é? A gente, às vezes, tem inveja até do que ele que tem um dom. Deus deu um dom para uma pessoa e você não quer que ele tenha. Já que você não tem, o outro também não terá. Às vezes chega isso, não é? E ao invés de invejar, vai ficar a lição do capítulo 4 para a gente da seguinte forma. E quando o pregador aqui, ele fala no capítulo 4, lá no final, né, do livro de Eclesiastes, né, quando ele fala que a gente deve temer a Deus, guardar seus mandamentos, o que diz o mandamento de Deus contra a inveja e contra um oprimindo ao outro? A gente não trabalha só para a gente mesmo. Quem tem inveja trabalha só para si. E ele colocou que trabalha só para servir a si mesmo. E, em segundo lugar, ele vive sozinho. Uma pessoa que tem inveja, ele quer sozinho. Ele vive sem comunhão. E eu anotei uma coisa aqui importante, que ele diz assim, ele não tem com quem compartilhar. Por isso que ele diz aqui, é melhor que estejam dois do que um. Ele não está falando de casamento aqui nesse texto. O que ele está falando é de viver em comunhão, viver com outras pessoas. Quando você vive com mais pessoas, você tem mais apoio. E aquele que oprime, aquele que exerce poder sobre o outro, ele vai viver a sua solidão. Ele vai estar sozinho no mundo. É totalmente o oposto do que o Senhor Jesus nos ensinou. A igreja é o exemplo de que não podemos ser cristãos sozinhos. Não nos deixemos de congregar, traz esta grande verdade aqui para todos nós. Então vamos ler o capítulo 4,
tá certo? Com esses entendimentos importantes, né? Visão mais importante, como nos tratamos, ponto importante sobre aquele que é oprimido, que não recebe consolo, aquele que oprime não recebe castigo. Algumas pessoas, quem não nasceu não sofrerá, e quem morreu parou de sofrer, mas todos sofrem aqui na Terra. A raiz de tudo que é inveja, tá certo? Ter aquilo que o outro tem, é o que o outro tem, para que ele não tenha mais, não é? E a visão contrária da inveja é comunhão, compartilhar, dividir, não é? E a gente que enriquece e não compartilha com ninguém. A gente tem preguiça, tem desconfiança de que o outro vai manter. A gente é tão apegado às coisas que a gente tem preguiça até de ensinar o outro a administrar os bens que tem, ou os bens que a gente quer compartilhar. Olha, a falta de ofertas na igreja, muitas vezes, irmãos, é porque nós não confiamos na maneira como a igreja administra aquilo que é ofertado. Não é? A gente parece que tem inveja do nosso dinheiro. Tá certo? Vamos prestar atenção nisso tudo. Eclesiastes, capítulo 4. Minha versão continua sendo revista e atualizada. Quando ele sai do capítulo 3, né, que ele comparou a maldade humana com os animais, né, ele disse, vi ainda, quer dizer, tem mais crueldade humana. Vi ainda todas as opressões que se fazem aqui neste mundo, debaixo do sol, né, como ele diz. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem ninguém os consolasse, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão. Mão significa atitude direta. Vi a violência na mão dos opressores. Não foi uma coisa sem querer. Sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que eu tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Por quê? Dentro do contexto, porque não estão sofrendo mais. Passou. Porém, mais do que uns e outros tenho por felizes, versículo 3, aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol aqui neste mundo. Então, versículo 4, vi que todo trabalho e destreza e obras provém, né, da inveja do homem contra o seu próximo. Por que eles oprimem? Por inveja. Só para oprimir. Não é? E as pessoas trabalham para oprimir o outro. Elas não trabalham para dividir, para ter com quem acudir. As pessoas não trabalham para ofertar. Elas trabalham para si mesmos, para os seus confortos. É muito raro alguém dizer, olha, estou em 2 empregos sem atrapalhar as reuniões, é claro, né, e o culto do Senhor, porque eu quero ofertar mais, então por isso que eu estou trabalhando mais. Não, é somente para invejar, para ter aquilo que o outro tem. Também isto é vaidade correr atrás do vento. 5. O tolo cruza os braços e come a própria carne. A própria carne aqui quer dizer a carne dele mesmo, a coisa que ele trabalhou, ganhou. Ele pega o dinheiro e come a própria comida. Tá certo? E diz assim, melhor é esse punhado de comida que é só meu e eu posso descansar do que as minhas 2 mãos estarem cheias de trabalho, não é? E não valer de nada. Quer dizer, a pessoa que só trabalha para si, ela não trabalha para servir ao outro. Versículo 7. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol. Qual? Isto é, um homem sem ninguém, sozinho. Não tem filho, não tem irmã, contudo não cessa de trabalhar. E os seus olhos não se fartam de riqueza. Ele não quer dividir com ninguém, nem esposa quer ter. Vivem na solidão. E sabe, irmãos, há uma pesquisa aí da revista Forbes dos homens e das pessoas mais ricas do mundo e dizem que quase 90% destas pessoas prefeririam estar sozinhos. E 42% dos grandes milionários do mundo vivem sozinhos. Mas a grande maioria, se pudesse, jamais teria dividido com qualquer pessoa aquilo que tinham. Vou continuar versículo 8. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã,
contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E ele não diz, para que trabalho eu, se eu nego a minha alma aos bens da vida? Né? Para que eu trabalho e eu não aproveito as coisas da vida? Também, isso é vaidade e um enfadonho trabalho. Aí ele dá a resposta, 9. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Né? Você vai ver seu trabalho tendo um fim especial. Então, melhor 2 do que 1 é uma medida genérica. Não está falando para você ter só mais uma pessoa. Ele está dizendo para multiplicar, para você estar com outras pessoas. Nunca queira ficar sozinho. Divida com pelo menos um. Não é? Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, olha que lição importante que a gente precisa aprender a conviver com as pessoas, marido, esposa, vizinhos, irmãos em Cristo. A gente está vivendo em comunhão. Jesus, ele não queria ficar sozinho, né? Ele precisava dos seus discípulos, ele estava com seus discípulos. Né? E depois diz assim, 10, porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que se estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra os 2, contra um, os 2 lhe prevalecerão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Aqui ele dá a resposta genérica, né? Dobre a corda em várias vezes que ela se tornará mais forte. Não é? Muito bem. Então aqui ele fala sobre a questão da solidão, daquele que oprime, porque não consegue conviver. Quem oprime o outro, ele não tem parceiro. Ele não tem ninguém com ele, por ele. É sozinho. Ele não dorme. Ele está sempre preocupado em ser roubado, em ser traído, em ser enganado. Mas nós que aprendemos a viver em comunhão, nós aprendemos a confiança e a honrar a confiança um do outro. Que erre um ou outro, mas nós nos consertamos, nós nos ajudamos. Quando um cai, o outro ajuda ele a se levantar. Essa queda aqui não é só cair porque deu alguma coisa. Às vezes é erro, às vezes é um pecado e o outro do lado ajuda a se levantar. A palavra mágica para isso é a palavra igreja que sai da boca do Senhor Jesus. Aí agora no versículo 13, ele volta ao assunto inicial daqueles que oprimem, que tem muito a ver com o que eu queria falar hoje também, que é muito importante. Há um religioso muito conhecido que disse uma frase que eu gostei da frase dele, que é uma frase real. O nome dele é Dom Helder Câmara, né? É um católico, mas ele tinha uma sabedoria muito interessante, né? Não na palavra de Deus, mas na visão de mundo, porque tinha uma visão muito social. E ele disse uma coisa interessante, que diz assim, o mundo aplaude os heróis, mas segue os poderosos. E aí a gente sempre se pergunta, e eu até perguntei isso para o Luiz Fernando hoje, né? Brincando lá, conversando com ele, né? Por que as pessoas que são oprimidas, lá na frente eles voltam a seguir os mesmos que os oprimem? É um político que hoje te humilha, mas amanhã depois você está votando nele de novo. É aquele que te humilha e daqui a pouco você está indo para trás dele de novo. Não é? Por que isso acontece? E aqui ele diz, a partir do versículo 13, isso que muitas vezes, mesmo que você foi pobre antes e não oprimia ninguém, e era oprimido, se você ganhar o poder, você vai começar a oprimir todo mundo, tudo de novo. Versículo 3. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ele está falando dos poderosos que oprimem. Não é? Melhor é continuar sendo jovem, é aproveitar a juventude com sabedoria, do que aquele que já é velho, né, insensato, que não se deixa repreender e só oprime os outros. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era, sem conta, todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar-se nele. Né? Tampouco, né? Não vão se regozijar naquele que agora é jovem, mas quando ganhar poder, o que acontecerá com ele? Na verdade, que também isso é vaidade de correr atrás do vento. Eu vou ler o versículo 16 nesta outra tradução aqui. Versão fácil de ler. Diz assim: serão muitos os seguidores deste jovem,
né? Que parecia sábio, né? Ainda depois, eles mesmos já não se sentirão bem com ele. Por quê? Poder. Porque o poder lhe abriu, ao invés de permanecer naquilo que o afastaria da opressão, não permaneceu. Irmãos, essas verdades, esses ensinamentos, eles trazem para nós que assim é o mundo. E a igreja, o que Jesus ensinou, é totalmente oposto àquilo que o mundo vive. E que bom que este pregador, inspirado por Deus, não é? Revelou o que ele viu no mundo. Ele foi direto. Ele revelou coisas que pode doer nos ouvidos de alguém. O irmão Joselito daqui a pouquinho vai ler o capítulo 12, já esteja preparado aí, irmão. Que ele vai dizer, olha, palavras de sabedoria, doa a quem doer, mas esta é a pura verdade do mundo, não é? Imagine esse discurso na ONU. Imagine esse discurso no parlamento inglês. Imagine esse discurso nas assembleias legislativas do mundo todo, né? Nos holofotes de todo mundo ouvindo esse grande discurso, não é? Mas assim é o mundo, irmãos. Injustiça, sofremos todos que estamos vivos, e não vamos nos esquecer que muitas vezes, ou quase todas as vezes, que alguém nos oprime, é inveja. É inveja. Irmão Joselito, Eclesiastes 12, de 9 a 14. Depois eu passo a palavra para o irmão Edivaldo. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados. As sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Realmente, tem que fechar sempre com essa leitura.